Vamos colocar. Ah, essa palavra é linda, Verso tá? 12. João 18, verso 12. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Jesus. Jesus perante o sinédrio, Pedro nega-o. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, e esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntam. E nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tenho dito isto, e tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim responde ao sumo sacerdote? E respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se falei bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Até aqui. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, um dos momentos, talvez está entre os momentos mais difíceis, tanto para Jesus quanto para os apóstolos e também para alguns discípulos, né? Que a Irmandade é bem ciente a respeito de como a diferença entre apóstolo e discípulo, né? O apóstolo eram só os 12 escolhidos, e discípulos eram todos aqueles que andavam com Jesus e aprendiam diariamente com Jesus, mas 12 eram os apóstolos escolhidos. Era um momento muito difícil. Já Jesus já vinha orientando eles há muito sobre esses momentos finais. E o Senhor, por mais que era um homem e também ao mesmo tempo um Deus, 100% homem, 100% Deus, como diz a palavra do Senhor, mas também sofreu muito com isso, porque ele estava sob os sentimentos também que nós temos. É o sentimento que nós temos, às vezes, irmãos e irmãs, na separação. Quantos aqui que estão ouvindo esta palavra choraram ou têm chorado pela separação, separação da morte, ou mesmo a separação de situações onde se perdeu algo, né, importante, ou que às vezes um casamento foi desfeito e não aceitou, ou está sofrendo por aquilo, ou a morte separou. Então, os sentimentos de tristeza, angústia, são provenientes, né, naturais ao ser humano. Então, Jesus viveu disso também, porque Jesus conheceu o sentimento nosso, irmãos.
Só Jesus não era permitido, ele não, a tentação carnal já não chegava perto de Jesus, porque Jesus, como disse aquele momento, como está escrito na palavra de Deus, quando Jesus estava no deserto, que ele ficou em jejum por 40 dias, que antecedeu um pouquinho a tentação, né? Aquela parte que fala da tentação de Jesus, que o diabo tentou Jesus. Diz a palavra de Deus, e está bem escrito lá, que o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo o acompanhou no deserto, e ele estava cheio do Espírito Santo quando ele enfrentou o diabo. E para enfrentar o diabo, irmãos, o Senhor deu um exemplo. E o Senhor Jesus estava com o Espírito Santo. Imagina nós. Imagina a irmã que está aqui ouvindo, irmão, nas suas lutas aí, nas suas tentações carnais, nos seus desejos. Se você for enfrentar a tua vida sozinha, você cai no pecado. Para resistir ao pecado, irmãos, um ser humano normal, natural, ele não consegue. Por mais que a pessoa fala ter uma boa índole, a pessoa nasce, não. Nós resistimos ao pecado porque nós recebemos, no dia que nós cremos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo preenche nós, tira daquele o espaço dominante ali que estava os desejos carnais, são afastados para ser tomado espaço em nós, a nossa mente, a nossa consciência, pelo Espírito Santo. Então o Senhor Jesus sofreu também, e aqui esse foi um momento muito difícil para Jesus, e para demonstrar que também todo momento difícil ele passa, mas vem um momento de uma glória também, vem um momento de uma exaltação. E Jesus passou um momento aqui tão difícil que ele tinha que passar, e ele passou, mas ele venceu. E todo esse tempo aqui, irmãos e irmãs, porque assim, o diabo não desistiu sequer um momento. Até os últimos dias, o diabo tentou tirar, né, tentar tirar de Jesus esse tratado que ele fez com Deus, persuadir Jesus para que ele se prostrasse a ele e desistisse da morte na cruz. Então, até o último momento, irmãos, pela palavra de Deus, dá a entender, irmãos, que ele foi acompanhando Jesus ali a todo momento, de longe, mas vendo, esperando que Jesus desistisse dessa grande missão. Talvez, irmãos, até quando Cristo foi crucificado, porque quando Cristo foi crucificado, quando Cristo foi à sepultura, ele ficou num espaço, né, ali, de 3 dias, onde ele precisou vencer a morte. Talvez o diabo, né, como ele cria situações, talvez até pensou, venci, mas Cristo ninguém vence. Às vezes o inimigo na tua vida, ele pode olhar para você e falar, eu venci, consegui impor derrotas na tua vida. Mas a palavra vem aqui para você, se você estiver cheio do Espírito Santo, irmã, tenha certeza agora, em nome de Jesus, talvez a sensação de que você foi derrotada é uma sensação, mas para o Senhor Jesus não foi. E naquele momento que você, talvez, as pessoas até olhem para você, podem ter olhado para Jesus e falar, vencemos. Jesus, o próprio, né, aqui, vimos aqui a maneira com que tratou Anás e Caifás, a maneira com que trataram Jesus, os sumos sacerdotes, talvez acharam, conseguimos vencer, porque tanto Anás quanto Caifás tinham dentro deles o desejo de que alguém fosse levado à morte na festa. Alguém levado à morte, mas quem? Vamos escolher esse aqui. E acharam que calando Jesus, matando Jesus, crucificando Jesus, estariam calando o evangelho que Jesus tanto pregou. E homens possuídos pelo Satanás. Então o inimigo até o último momento achou que pendurando Jesus na cruz, Jesus indo para um sepulcro, venci, mas não tinha vencido, porque no terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou.
Glória a Deus. E quando Jesus ressuscita, ele é o primeiro que vence a morte, demonstrando para você, para mim, que a vida eterna é nos oferecida. E o que é vida eterna? A vida eterna é o vencimento da morte. Glória a Deus. Quando se vence a morte, consegue-se o quê? Uma vida eterna. É o grande desejo, irmãos, é o grande desejo da humanidade, aumentar o tempo de vida. Há filmes feitos em Hollywood que se produz homens eternos, ídolos, né, que vestem até a bandeira, que as pessoas vão nos cinemas, é retratado um homem que não morre, né? Posso até falar aqui para vocês. É isso aí, as crianças têm. Tem em casa roupa, tem em casa o bichinho lá do Capitão América. E o que é o Capitão América? É um homem eterno. Ele não envelhece, ele não morre. Esse é o desejo da humanidade. Mas quem vai alcançar isso é você que aceitou Jesus como teu Salvador, que vai vencer, porque Cristo venceu a morte e ofereceu para nós que todos aqueles que creem em Jesus como o seu Salvador, e não basta só crer, nós também temos que demonstrar nossa mudança de vida. Então nós teremos vida eterna. Não um filme de um cinema retratado por um ídolo, mas isso, irmãos, entre linhas, é que nós não conseguimos entender a linha, porque fica muitas coisas ocultas. Mas isso é o desejo da humanidade, é aumentar a vida. É a produção de órgãos, é a produção, tenta produzir o fígado, tenta produzir o rim, tenta produzir o coração, clonar para que o homem tenha a eternidade. Mas essa eternidade aqui, relatada aqui na palavra de Deus, e o homem não vai chegar a isso, irmãos, não consegue. Pode tentar de todas as formas, mas essa vida eterna aqui será um gozo no reino da glória do Senhor. Então Jesus, esse momento aqui, vivendo esses momentos de angústia, sofrimento, foi levado ali, né? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o manetaram, né? Foi lá um monte de gente, soldados, né? Um Jesus com toda humildade, pureza, santidade. Jesus não faz mal a ninguém. Jesus ficou irado, pode dizer, né? Ficou bravo, repreendeu a Pedro, que Pedro já achando que ia ter que defender Jesus com espada, cortou a orelha do moço lá chamado Malcolm, né? Jesus teve que fazer um milagre lá, picou a orelha dele, e o moço deve ter se convertido na hora, porque um milagre daquele. E prenderam Jesus, manetaram, prenderam ele aqui, né? Manetaram, prender assim, os pulsos, né? Um com o outro. Acharam que Jesus ia ser violento, que Jesus ia brigar, que tinha exército, irmãos. Um homem vai para um caminho de pensamento, mas Jesus está em outro caminho. E para você, quer seguir um caminho de Cristo? Siga a guia do Espírito Santo na tua vida. Enquanto as pessoas estão achando que você vai para um lado, e um lado da derrota, olhando o desprezo, você está num caminho que é guiado pelo Espírito Santo. E lá na frente, são só exaltações e vitórias de Deus na nossa vida. É paz, alegria, felicidade. E conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Levaram, ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Olha que conselho, irmãos e irmãs, meditem nisso aqui. Como se pode dizer que a pessoa ama a Deus, como esses homens diziam aqui, tanto os fariseus como os saduceus? Anás e Caifás eram saduceus. E tinha os fariseus também, que eram guardadores da lei, né? Como que podem uma pessoa dessa falar que é um homem de Deus e aconselhar o povo para matar alguém? Não dá certo, não condiz com o evangelho de Jesus. É óbvio que Jesus pregava amor, pregava misericórdia, Jesus pregava a compaixão aos doentes, aos enfermos, aos leprosos. Os leprosos eram largados, abandonados, ninguém chegava perto. Diz a história, irmãos, que o leproso andava com um sino pendurado, era obrigado a andar com um sino pendurado para fazer barulho.
Onde chegava fazia barulho, para poder as pessoas saberem que está chegando um leproso, não chega nem perto. Mas Jesus, olha a diferença. Enquanto as pessoas rejeitam, Jesus se aproxima, Jesus põe a mão, Jesus toca, porque nada de ruim passa para Jesus, enfermidade não passa, nada passa para Jesus. E todos nós temos esse direito de ser protegidos, não de enfermidades. A enfermidade faz parte de proteger desse mal que corrói a humanidade, as maldades. É só andar com Jesus, é só andar cheio do Espírito Santo. Não vai passar para você, irmã. Não se preocupe. Não se preocupe você no teu trabalho, você conviver com gente ruim, gente que às vezes você fala, poxa vida, né? Irmãos, tem irmão que pede a conta do trabalho porque diz que o colega de trabalho dele é um carnal, é não sei o quê, é isso. Não! Como que eu vou ter oportunidade de mostrar a luz que eu tenho? A luz que você tem é para mostrar nas trevas. A pessoa, não vou trabalhar lá, não, porque lá ele não deixa eu congregar à noite, porque eu tenho que ir na igreja. Ué, então faz o seguinte, pega a palavra de Deus lá no teu horário de almoço, lá que você está quietinho, e lê a palavra de Deus. Alguém vai perguntar para você, o que está acontecendo aí? E que é que você está lendo aí? Eu falo, estou lendo a palavra de Deus. Olha que coisa boa. De repente, um gerente vai ver você lá lendo a palavra de Deus e fala assim, você não quer um dia de folga à noite para você ir na tua igreja? É assim que o crente que tem que deixar, ser guiado pelo Espírito Santo, não querer impor as coisas. Então, aqui, irmãos, o Senhor Jesus sendo colocado numa situação de humilhação. Leva para lá, leva para Anás, porque era sogro do Caifás, e leva depois para o Caifás, né? Homens de Deus, somos sacerdotes, e leva Jesus para um lado, leva para o outro, e só julgamento, né? E Jesus aqui olhando para eles e falou: vocês não sabem o que vocês estão fazendo, mas no coração de Jesus falando: Pai, perdoa eles. Irmão, irmã, será que você consegue ter esse sentimento no teu coração de perdão? Vocês acham que Jesus conseguiria ficar com ódio desses homens? Não, porque Jesus é Jesus. É impossível você transformar um concreto em madeira. Você imagina transformar um concreto em madeira? Não dá. Nem madeira em concreto, não dá. Assim é fazer com que um pecado seja tomado posse de Jesus, ou que Jesus cometa uma fraqueza dessa, um ódio, ou tenha inimizades. Não, é impossível, são coisas impossíveis. E nós temos que imitar o Senhor Jesus. Se nós não dermos perdão, irmãos, não oferecermos perdão para as pessoas, nós vamos carregar um peso dentro de nós. Um peso que não é para você carregar. O Senhor Jesus já morreu na cruz para que a tua vida seja leve. Então você está carregando aí algum peso de falta de perdão. Ora ao Senhor e fala assim: Senhor, não sei como, mas prepara uma forma, ilumina minha mente de eu chegar àquelas pessoas e pedir perdão. Irmãos, e o verdadeiro perdão não é aquele perdão que as pessoas falam assim, ó: ah, se eu fiz mal a alguém, vocês me perdoem. Chega para a pessoa que ofendeu e fala assim: ah, se um dia eu fiz mal para você, você me perdoe, que eu não tive a intenção. Não é assim, irmãos. O perdão, a pessoa tem que chegar e falar assim: ô fulano, sabe aquele dia assim, assim, assim? Sabe aquelas coisas que eu falei de você assim, assim, assim? Eu te peço perdão agora em nome do Senhor Jesus. E quando você oferece o perdão, está saindo de você. O peso está indo para a pessoa. Se ele não aceitar, o peso cai na cabeça dele, no ombro dele. Mas você está livre. Mas faça com intenção. Então Jesus, irmãos, não tinha condições. Jesus não ia ficar com ódio, com ira desses homens. Eles estavam fazendo ali o que era para ter que fazer. Mas ali tinha uma outra situação que estava acontecendo, ao mesmo tempo paralela, né? Enquanto Jesus estava sendo levado, aqui não fala aqui, né, que esse discípulo aqui, acompanhando Jesus, enquanto acontecendo uma situação aqui de Jesus sendo humilhado, né, levou um tapa no rosto, irmãos, aqui de uma pessoa, porque Jesus falou assim, ó, Jesus só falou assim: por que vocês querem ouvir de mim, sumo sacerdote? O Caifás, Ainás, Anás, Anás e Caifás. Anás,
Você está querendo ouvir de mim o quê? Que eu diga para você que eu faço milagres? Que eu levantei um moço que estava morto, sendo levado para ser sepultado pela sua mãe? Você quer que eu fale para você que eu fiz milagre com o cego de Jericó? Não, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada para você. Sabe os lugares onde eu passei? São irmãos teus, são judeus. Pergunta para eles o que eu vos ofereci, o que eu preguei para eles. Irmãos, irmãs, a palavra de Deus cabe na nossa vida cotidiana. Irmã, irmão, nesse momento, serva de Deus, a palavra vem para você. Não fica se justificando para as pessoas. Fecha a tua boca. Não precisa ficar falando, irmã, eu fiz bem aquilo, eu ajudei, eu fiz aquilo, tentando ajudar, tentando fazer o bem, mas não faça isso. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Fala para as pessoas, você quer saber se eu estou certo ou não? Procura saber a respeito de mim, mas não fica se humilhando. Não há necessidade disso. Entrega na mão de Deus, o Espírito Santo te guie, e quem quiser saber a respeito da tua vida, que ore a Deus e peça para o Senhor iluminar, ou vá buscar informações, mas não faça isso. Não se humilhe. Não, há coisas que não é humildade, irmãos. Nós temos que ser humilde, não ficar se humilhando para os outros. A nossa humilhação e reverência tem que ser para Deus, para o Senhor Jesus. Pode se humilhar, pode pedir perdão, pode falar, Senhor, eu tenho feito isso, Senhor, eu tenho ajudado, Senhor, eu sei que eu erro, Senhor, eu sei que eu erro, mas de vez em quando eu vou lá, Senhor, um pouquinho que eu dou, mas às vezes eu vou lá do pouquinho que eu tenho aqui, Senhor, eu tenho 10, eu tiro 5 e levo lá para ajudar. Você pode falar isso para o Senhor. Mas para as pessoas, não, irmã, não há necessidade, não vai. Sabe por quê? Tem gente que vai entrar aqui e sair aqui. Então, deixa que o Senhor te justifique. Então, naquele momento, enquanto Jesus estava ali, irmãos, um momento, eram duas situações, uma dentro e outra fora, né? Estava lá dentro, lá. Ó. Levaram Jesus lá dentro, lá da casa do sumo sacerdote. Olha só. E Pedro para o lado de fora, né? Lá no templo, porque já, o sumo sacerdote dos saduceus, eles ficavam dentro dos templos, tudo junto ali, até moravam ali. E uma turma por lá de fora. Enquanto Jesus estava sendo lá humilhado, estavam tentando humilhar Jesus. Mas Jesus era tão misericordioso. Você sabe assim, irmão? Sabe quando aquela pessoa que você ficou sabendo que falou mal de você, você, ao invés de você ficar triste, você dá risada? Você consegue chegar a esse grau na tua vida? Deus está falando pela palavra aqui porque tem pessoas que estão falando mal da tua vida. E você sabe disso. Mas você consegue desenvolver essa qualidade aqui, esse dom? Você consegue ter esse dom maravilhoso? É Jesus para nós aqui. Não tem outro. É Jesus ensina nós todo dia, toda hora. É só o seu texto da palavra aqui. Você ficar sabendo que a pessoa está falando mal de você e você fala, ao invés de você ficar triste, chateado, eu vou dormir mais. Tem gente que assim não dorme mais, para de ir na igreja que ia, muda de comum, não vou mais lá porque aquele fulano não gosta de mim. Irmão, dá risada. Não é rir satirizando, não. Dá risada e fala assim, graças a Deus, porque não é eu que estou falando mal de ninguém. É isso. Tenha felicidade, porque não é você. Olha como nós conseguimos inverter. Ao invés de você ficar triste porque estão falando mal de você, não, você dá risada porque não é você que está falando mal de alguém. Não é você que está jogando praga em ninguém, mas você está ali naquela situação onde aquilo lá não vai te afetar. São flechas lançadas que não vai chegar a você. Então, você acha que Jesus ouvindo tudo aquilo ali? Jesus estava chorando? Não, irmão, Jesus estava olhando para eles, falou assim, vocês são dignos de dó. E Jesus, com certeza, no coração deles, falando: Pai, perdoa esses homens aqui, não estão sabendo o que estão fazendo. Se eles imaginassem quem eu sou, eles estariam aqui prostrando diante do meu pé aqui. Ainda eu ia falar para eles: não precisa prostrar no meu pé, porque eu não sou Deus, prostre-se diante do Pai. Eu sou o vosso intercessor. Irmãos, que coisa mais linda. Vamos aprender com Jesus. Irmão, a palavra está vindo aqui em tantos pontos da nossa vida, porque tem pessoas aqui também que estão precisando ouvir isso. Você ficou sabendo aí que estão falando mal da tua vida, que falaram mal, você está chateada, está arrasado. Consegue dar um sorriso agora e falar, Senhor,
perdoa eles. Irmã, mostra o sorriso para os seus inimigos. Não baixa a cabeça, não, porque eles vão achar que você é derrotada. Nós temos que levantar a cabeça. Vocês lembram aquela parte de Moisés, quando o povo estava guerreando? Ó, o braço aqui, ó, do Moisés baixava. Levanta o braço, segurar o braço. E o povo ganhava. Olha que coisa mais linda. É isso demonstrar o quê? É a cabeça levantada, alegria no teu coração. Então, uma situação ali, irmãos, Jesus sendo. Aí foi esbofeteado, e Jesus falou para ele: vocês vão lá e perguntam para os homens. Eu não vou falar para vocês, eu não tenho tempo a perder com vocês. Eu já preguei demais para vocês, já falei, vocês me enfrentaram, vocês vieram aqui, me interrogaram, de todas as formas. Então é o seguinte, vocês vão lá e perguntam. Mas, irmãos, para aqueles homens, a intenção do coração deles era prender Jesus e crucificar Jesus. Então não adiantava Jesus ficar justificando para eles. Olha, eu estou pregando o reino de Deus, porque Jesus estava pregando o cumprimento da lei. Jesus pregava o cumprimento da lei, que era o evangelho de Jesus, viesse um novo Salvador, um Salvador para ligar novamente o homem com Deus. Mas não adiantava Jesus falar isso, porque é assim na tua vida, é na minha vida. Tem pessoas que não adianta você perder tempo, você vai falar, 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 e vai gastar tempo, não lançar as pérolas aos porcos. Se um dia chegar e bater na porta da tua casa, abre o teu coração e ofereça a Jesus, o evangelho do Senhor Jesus para essas almas. Irmãos, e do outro lado ali, do lado de fora, já uma situação, aquele discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, irmãos, ele já chamou, entra aqui, deixaram, tinha uma porteira ali, deixa o Pedro entrar, deixa esse moço estar comigo. Porque ela viu Pedro e falou, você não é um desses aí, não deles? Pedro, não sou eu não, nem conheço esse moço. Ô, irmãos, acho que se Pedro pudesse voltar atrás, Pedro se arrependeu demais disso. Mas era para o Pedro. Pedro tinha uma personalidade forte, irmãos. É bíblico, isso aqui está aqui em vários pontos. O Senhor Jesus permitiu isso para abafar aquele leão. Sabe aquele leão que rugia dentro dele? Sabe aquela personalidade que nós temos às vezes, que tem hora que ela extrapola um pouquinho? Então, o Senhor permitiu isso para o Pedro ficar um pouquinho mais de cabeça baixa. Não se achar o grande apóstolo. Ele precisou depois do perdão de Jesus, para ele ter força para ele sair, porque ele estava arrasado, ele ficou arrasado. Então lá, Pedro, aí estavam se aquecendo, estava frio. Ô, irmãos, eu lendo aqui, querida Irmandade, me trouxe, sim, a hora que eu li, a gente lê tanta palavra de Deus, às vezes, isso que é gostoso, é a revelação da palavra de Deus e trazer o ponto da palavra dentro daquela necessidade da igreja, daqueles que estão ouvindo. Como Jesus sofreu, irmãos. Estava frio esse tempo, esse momento aqui em que Jesus foi crucificado. Crucificado com pouca roupa. As pessoas colocavam pouquíssimas roupas para cobrir só as partes íntimas. Olha o frio, olha o sofrimento. Por isso, quando você pensar em errar, pensar em cometer um pecado, pensar em querer abandonar Jesus, lembre-se, ele te amou demais. Ele ofereceu a vida dele em sacrifício, a expressão de sacrifício, aquele sacrifício que os homens faziam, o sumo sacerdote fazia para perdão dos pecados. Jesus eliminou tudo aquilo e se ofereceu uma expressão de sacrifício para te dar um perdão na tua vida e na tua alma. Olha como é gostoso só de pensar no Mestre Jesus. Então, naquele momento, Pedro ali com aqueles homens já que se aquecendo, e vem um e pergunta mais uma vez, e lá o cumprimento lá atrás que Jesus falou. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Ah, Senhor, não vou te negar. Pedro, você vai negar. Vai negar, Pedro, porque a pressão vai ser muito grande. Irmãos, nós vivemos hoje, nós não estamos como Pedro ali, naquele tipo de pressão que Pedro sofreu. Mas nós, a irmã, eu, todos nós que estamos aqui, serva de Deus que ajuda vocês nas orações, na leitura,
as irmãs, nós vivemos sob uma pressão muito grande. Nós vivemos sob uma pressão do inimigo para negar Jesus. Vocês não acham que o inimigo só fica oferecendo... Irmãos, tem gente que está achando que o inimigo está atrás que as pessoas cometam adultério e fornicação e prostituição. Tem gente que está achando isso ainda, que o diabo só vem por esses lados. É uma pressão mental, é uma pressão tão forte que vem para que nós desacreditemos na morte de Jesus, porque naquele momento que Pedro negou Jesus, deu um apagão na mente dele. Porque se ele pensasse, Jesus disse para mim que eu pregaria a palavra, então mesmo que eu seja preso, eu vou ser liberto. Não importa, porque Jesus me prometeu que eu vou ser um grande pregador da sua palavra. Mas ele cedeu à pressão tão grande, mas hoje essa pressão vem todos os dias na nossa mente, nas pessoas, nas crianças, nos jovens, no velho, que acha que às vezes tem 50 anos, 80 de batizado, de crente, e de repente ele não percebe, mas começa a querer desacreditar do Mestre Jesus. Isso é o trabalho do inimigo, é dar um apagão na tua mente. Mas clama ao teu Deus todos os dias, porque o inimigo está de redor todos os dias como um leão, bramando para te devorar, para me devorar, para devorar todos nós. Todos os dias somos entregues à morte. Somos ovelhas que todos os dias somos entregues à morte, irmãos. Mas o Espírito Santo, que é aquele Espírito Santo que protegeu Jesus lá no deserto, que encheu Jesus e que rejeitou as ofertas do diabo, é o mesmo Espírito Santo que visita o teu coração agora por esta palavra e enche a tua alma de força. Glória ao Deus que tudo pode. E nesse momento, olha Pedro, terceira vez. Lá vai de novo. Olha aqui, irmãos. Olha. E disse-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente, a quem Pedro cortara a orelha, parente daquele que Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? Já espalhou, a cara parecida ali, parecia com Jesus, andavam, né, irmãos? Deviam ter todo o mesmo estilo de roupa. E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. A hora que o galo cantou, Pedro ouviu o galo cantar. Pedro, irmãos, uma situação que Pedro foi envolvido ali de fraqueza. São os pecados que nós cometemos nessa vida. De fraqueza. Pedro pecou. Ele negou Jesus naquele momento. Mas Jesus o perdoou. E o galo cantou. A hora que o galo cantou, entrou angústia no coração dele. E aquela angústia persistiu por vários dias. Por vários dias, até que Jesus mandou o recado por Maria Madalena, diz aos discípulos, apóstolos e a Pedro que eu ressuscitei. Olha que delícia, irmãos, que coisa maravilhosa. Ouvir um recado direto. Não é profecia, irmã, apontando o dedo para você, apontando a mão para você, falando dentro de 10 dias te dou a vitória, não. Olha o que Pedro ouviu. Pedro, nós fomos lá, Pedro, ungir o corpo de Jesus. Chegamos lá, o corpo dele não estava. E nós saímos tristes, né? Porque o que aconteceu com o corpo de Jesus? De repente encontramos ressuscitado, Pedro. E ele falou para nós, fala para os apóstolos que eu ressuscitei, mas fala a Pedro em especial. Pedro, olha Pedro, quando Jesus falou teu nome, brilhou os olhos dele, Pedro. Irmãos, isso é a coisa mais maravilhosa, ouvir a voz da profecia de Jesus Cristo. Escuta esta palavra hoje, pelo Espírito Santo, o Senhor cita o teu nome diante de Deus e fala, Senhor, aquela minha serva não está aguentando mais, vamos dar força para ela, porque ela não pode perder a vida eterna. Eu não quero, ela não vai me negar, Senhor. Receba a força do Senhor na tua vida. Irmãos, então, de um lado, Jesus,
Foi até esbofeteado, né? Ah, que maldade, né? Aqui. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, um criado, quer dizer, um empregado ali do Anás e do Caifás ali, irmãos, assim respondes ao sumo sacerdote? Ô, irmão, olha, é, irmãos, é uma... Sabe que as pessoas que ficam atrás de, né, agradar os que têm alguma coisa? Tem até um nome chato de falar, não vou falar esse nome, chulo. Fica agradando os que têm alguma coisa. Aqui é um criado. Ele que se mostrou, né, se sentiu doído. A maneira com que Cristo falou para o sumo sacerdote, falou, você quer arrancar de mim confissão das coisas? Eu não vou falar nada para você, eu falei até demais. Vocês já viram aí? Vocês sabem, vocês interrogaram as pessoas, vocês chamaram um monte de gente aqui, vocês chamaram um monte de dedo duro aqui para falar de mim, para contar, para querer me entregar. O próprio Judas, vocês ofereceram moeda para ele. Então vocês estão cheios de informação, não preciso dar nada para vocês. Vocês vão perguntar para quem eu fiz cura, vai lá perguntar para cego. Então, tem um cego lá em Jericó, chega lá em Jericó, quem que é o cego que recebeu libertação? Vão falar para você. Ó, vai lá no templo, que teve lá um leproso, que ele foi lá para o sacerdote, né, no sumo sacerdote, para o sacerdote, e ofereceu uma oferta para Deus, porque ele foi curado. Então o sacerdote sabe quem que é. Vai lá perguntar se ele sabe. E o moço, querendo se achar para aparecer, deu um, né, esbofeteou, um bofetada, né? Bofetada é um soco, um tapa no rosto, sei lá como que é, talvez lá, como seria a bofetada deles, né, irmãos? Ai, que coisa maldosa isso. Então, Jesus, de um lado, tentando humilhar Jesus. Mas não se humilha. Irmão, irmã, em nome de Jesus, escute essa palavra. Quem tem Cristo no coração, quem tem o Espírito Santo, ninguém consegue humilhar essa pessoa. As pessoas acham que estão humilhando. Acham. Eles achavam que estavam humilhando Jesus. Mas Jesus estava olhando para eles ignorando isso. Então, vocês têm que cumprir isso aí. Pode cumprir, não tem problema. Não se sinta humilhada. Se sinta valorizada. Porque pode o mundo inteiro falar mal de você. Pode o mundo inteiro ir contra você. Mas o importante é que o Senhor Jesus está na tua vida. Então, nesse momento, irmãos, vão encaminhando Jesus para a crucificação. Pegaram ele, prenderam, já levaram, né? Vamos levar embora aqui, ó. E Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás, só para concretizar, só para finalizar, né? Para ir lá e dali já. Depois, né? Depois levaram para Pilatos, para Herodes, aquela. Sabe aquele vai e vem, que na verdade já estava apenas para dar o tempo do dia certo? Leva para um, fala, não, aqui não é lugar para me julgar, leva para Pilatos, não leva para Herodes e vai. E Pedro, naquele momento, saiu derrotado por terra. Achou que tinha perdido tudo. Tudo que ele construiu em 3 anos ao lado de Jesus. Vocês conseguem imaginar o que Pedro deve ter pensado, irmão? Pedro não dormiu aquela noite, né? Eu imagino, porque você está aí na tua vida aí, qualquer coisinha que você está acontecendo contigo que você não dorme, né? Tá cheio de irmã assim, aqui cheio de irmão aqui, ó. A palavra tá, irmãos, é a revelação da palavra. Eu creio na revelação da palavra, dentro da palavra, aquele que não se inventa nada. Mas o que você passa, qualquer coisinha já não consegue dormir. Fica a noite inteira. Vai ter que tomar um calmante, alguma coisa, já fica desesperado. É Pedro. Olha, imagina Pedro com isso aqui. Se você com pouquinhas coisas aí já não dorme, imagina Pedro. A hora que ele chegou na casa dele, que a esposa dele perguntou: Pedro, e Jesus, Pedro? Como que foi lá, Pedro? Prenderam mesmo Jesus? E acho que ele ia ter ficado quieto assim, né, irmãos? Fala para a esposa dele: minha esposa, você não imagina o que eu fui fazer. Com medo de ser preso.
Sabe o Jesus que tanto nós amamos? Sabe o Jesus que eu andei 3 anos, que eu me abdiquei de tantas coisas, porque ele era maior que tudo que eu fazia antes? O Jesus que fez a multiplicação dos peixes para mim e me converteu? Sabe, esposa, o Jesus que curou a sua mãe, que estava morrendo, que trouxe ele aqui para dentro da nossa casa, ele libertou a tua mãe, a minha sogra? Eu neguei esse meu amado mestre. Me perguntaram 3 vezes e as 3 vezes eu neguei. Ele já tinha me orientado que eu ia negar e eu sou bebo. Falei, não, Senhor, eu não vou negar não, porque eu te amo, Senhor. Mas eu neguei 3 vezes. Mas, irmãos, Pedro estava lidando não com um homem. E as pessoas nesse mundo não perdoam. Quem não tem Cristo não perdoa. Quem tem Cristo perdoa. Quando alguém trata você sem perdão, fique em paz. Porque as pessoas que não perdoam é porque não conheceram o Evangelho de Jesus. Quem conhece o Evangelho de Jesus, não há como guardar dentro do seu coração a mágoa, o rancor, a ira. Nada. Perdoa tudo. Mas Pedro ficou ali, irmãos, persistente, com tudo o que aconteceu. Então Jesus foi para um lado, Pedro para o outro. Mas o importante é, lá na frente, depois de tudo, o Senhor o constituiu como um grande homem pregador da palavra de Deus. Receba esta palavra no teu coração. Você que entrou aí cheio de probleminhas da vida, né, irmã? Cheio de probleminhas da vida para resolver. Seus probleminhas não são nada diante de Deus. Olha aqui, Pedro saiu derrotado porque tinha negado Jesus. Você não negou Jesus e nem vai negar. Então levanta a tua cabeça, resolva as tuas causas, resolva os teus problemas, guiada pelo Espírito Santo. Sabe que o Senhor Jesus sofreu, foi humilhado, lá tentaram, né? Ele não foi humilhado, irmãos. Deus me traz dessa forma de pregar aqui. Não é que Jesus foi humilhado. Tentaram humilhar Jesus, mas Jesus não sentiu aquilo como humilhação, porque ele estava cumprindo o que ele já tinha acordado com o Pai. Para ele, eu olhava aqueles homens, cumpra aí o que vocês têm que fazer. Né? Tanto é que aqui ele respondeu com dureza para Anás. Então, no teu coração, não carregue nada. Libere perdão, alegria, paz. E mesmo que você tenha cometido algumas negativas aí, né? Não como Pedro, que Pedro foi único, mas alguns acontecimentos aí que você deu uma balançada. O Senhor Jesus não vai aparecer para você depois da ressurreição, mas ele aparece no teu coração, visitando aí a tua alma, enchendo o teu coração do Espírito Santo. Quando o teu inimigo te enfrentar, depois de um momento de dureza, de deserto da tua vida, quando o teu inimigo oferecer para você situações que o teu corpo gosta, diz para ele, eu estou cheio do Espírito Santo. Nada, nada desta vida me tirará o direito da vida eterna. Esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Amém. Glória, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Graças Deus. a Deus. Glória a Senhor Deus. Jesus. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quem vai orar? Amém. Glória a Deus. Alguém sente de orar? Glória a Irmã Deus. Consuelo, a irmã vai orar? O microfone